oração, exatamente para que você entenda por que você precisa orar, e não só por isso, mas o quanto você poderá experimentar de Deus sendo um homem ou uma mulher que ora. Como eu vou ler alguns textos hoje, eu quero que você tenha a sua Bíblia aberta. Eu não sei se o Robson conseguiria projetar os versículos que eu vou falando. Conseguiria, pastor Robson? Não, né? Não tem jeito não. Então tudo bem, eu vou falar o texto e você, se você quiser ir abrindo, eu não sei se eu vou ter tempo, paciência eu tenho, de esperar você. Eu não sei se eu vou ter tempo para te esperar, porque são vários textos. Se você quiser anotar, pode anotar. Se você não tiver como anotar, fique tranquilo, porque a pregação vai ser gravada. Está sendo gravada, pastor Robson? E aí depois você pode ouvir de novo pela internet, ou pode pedir um DVD, que vai ter, em breve a gente vai estar preparando os DVDs para deixar disponível aí na loja. Por isso, eu só quero que você preste atenção no que a Bíblia diz a respeito da oração, porque a oração, eu vou chamar nessa noite de o poder invisível da igreja. Existem muitas coisas que têm poder. O dinheiro tem poder. A gente sabe que com dinheiro a gente compra, com dinheiro a gente paga o trabalho de alguém. O dinheiro traz algum conforto para a gente, mas o poder do dinheiro é limitado. Ele é limitado, e detalhe, é um poder que costuma custar muito caro. Para você ter o poder do dinheiro, você tem que fazer um sacrifício muito grande, um sacrifício que muitas vezes não compensa. Muitas pessoas, em busca desse poder chamado dinheiro, eles perdem a família, perdem a paz, comprometem o caráter, comprometem a própria vida por causa desse poder. Então, não é um poder que a Bíblia diz que você tem que buscar. Você pode ter dinheiro, não precisa ter limite a quantidade de dinheiro que você vai ter, mas nunca confie no poder do dinheiro, porque é uma confiança perigosa. Eu conheci um moço aqui em Viçosa que tinha R$1 milhão na conta dele só para prover a questão da saúde na sua casa, na sua família. E houve um dia que o filho dele caiu de moto, assim na frente dele, ele estava só equilibrando em cima da moto e caiu, bateu a cabeça, veio para o hospital. E ele então falou: olha, se precisar de dinheiro, eu tenho como contratar helicóptero, eu tenho como levar para os Estados Unidos, o que for necessário, faça, mas salve o meu filho, eu tenho dinheiro para isso. E aí o médico falou assim: olha, você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas o seu filho vai morrer. Era um rapaz de 19 anos, e algumas horas depois ele morreu. E esse homem com R$1 milhão na conta para prover proteção para o seu filho, não conseguiu. O dinheiro é muito bom para muitas coisas quando ele é o nosso servo, mas ele não é um poder onde nós temos que colocar a nossa confiança nele, porque realmente ele não resolve todos os nossos problemas. Então não compensa o sacrifício por esse poder. Existem outras fontes de poder, a influência traz poder, todas essas coisas, mas eu desconheço uma coisa que tem mais poder do que a oração. Eu não falo dessa oração que você dobra o joelho ou fecha os olhos e pensa rapidinho, mas a vida de oração. A rainha da Inglaterra uma vez disse que tinha mais medo da oração de um missionário que vivia lá, se eu não me engano era o Oswald Chambers. Ela tinha mais medo da oração desse missionário do que de todos os exércitos da Europa. Ela disse que tinha medo, porque sabia que quando ele orava, Deus fazia as coisas aconteciam. Então a oração tem um poder impressionante. E existe da parte de Deus, na palavra de Deus, a ordem para orar. A oração não é uma coisa que a gente faz se quiser, é uma ordem. E quando a gente não faz, a gente desobedece. Mas Deus coloca como uma ordem, não porque Ele quer nos escravizar com a oração, mas tem coisas boas que, se a gente não for obrigado a fazer, a gente perde a oportunidade de desfrutar dos benefícios dela. Por exemplo, quando meus meninos eram menores, eu tinha todos os dias que obrigá-los a escovar dente. Isso não é uma coisa fácil de fazer, não é uma coisa assim que eu quero obrigar por capricho meu. Eu quero que eles escovem dente para que eles não sofram depois com o dente estragado, com cárie, tendo que
obturar o dente, fazer canal, ou talvez até arrancar o dente, dependendo do estado. Então eu tenho que ordenar porque eu quero que eles descubram o benefício disso e quero que eles sejam privados das consequências da quebra desse princípio. Por exemplo, quando eu digo que o meu filho não pode ser mentiroso, eu obrigo ele a ser verdadeiro, eu não estou obrigando ele a ser verdadeiro só porque eu gosto da verdade, mas porque a verdade vai protegê-lo, a verdade vai fazer dele um homem de caráter, uma mulher de caráter. Isso eu sou obrigado como pai a exigir do meu filho. E quando Deus me manda orar e exige que eu ore e coloca isso como uma obrigação para mim, Deus não está sendo mal comigo. Na verdade, Deus está querendo que eu desfrute dos benefícios de uma vida de poder, de uma vida de intimidade com Ele. E por isso, e eu não sei o quanto eu serei feliz e abençoado quando eu tiver uma vida de oração, mas Ele me obriga, me exige que eu obedeça, para que eu desfrute dos benefícios. Claro, eu posso optar por não obedecer e não receber o poder. E às vezes, por causa disso, eu reclamo. Eu digo, Deus não olha para mim, Deus está abençoando fulano de tal e não abençoa a minha vida e tal. Eu posso ter vários motivos para me queixar de Deus, mas se eu orar, eu vou descobrir os benefícios de uma vida de oração. Então vamos ver primeiramente a ordem de Deus a respeito da oração. E depois nós vamos ver a promessa de resposta de Deus. E por último, nós vamos ver as pessoas famosas da Bíblia que oraram e mudaram sua história. Primeiramente, a ordem para orar. A ordem sempre vem acompanhada de uma orientação sobre como buscar a Deus em oração. Olha bem, lá em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 11, a Bíblia diz assim: buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Quando eu oro, nesse versículo eu percebo uma coisa interessante. A oração é uma busca. A oração é uma busca. Então eu não posso orar. Tem muita gente que fala assim: eu vou orar só para agradecer. Eu posso agradecer, mas eu não posso estar orando e não estar buscando alguma coisa. Eu sempre tenho que estar buscando alguma coisa quando eu estiver orando, porque senão eu não estou orando. A não ser que eu esteja só agradecendo. Mas a oração é uma busca. E o que eu tenho que buscar na oração? O texto diz: eu tenho que buscar ao Senhor e a sua força. Eu preciso buscar a sua face continuamente. Eu não sei se você já reparou, a palavra face é igual à palavra face. No inglês é face, não é? Face é face. E tem muita gente buscando o Facebook continuamente. Mas a Bíblia diz: buscai ao Senhor e a sua face continuamente. Essa busca precisa ser contínua. Qual busca? Buscando ao Senhor e a sua força e a sua face. Eu preciso buscar continuamente. Então, quando eu oro, eu não oro prioritariamente por qualquer outra coisa a não ser pela própria busca de Deus, a presença de Deus. Quando a Bíblia fala lá em Mateus 6 assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O primeiro objetivo da oração é buscar o Senhor. Depois, todas as coisas que Ele pode me dar. Mas primeiro eu busco ao Senhor, eu busco a força do Senhor, eu busco a face do Senhor. Eu preciso conhecer a Deus. E por isso eu oro a Deus. Por isso eu invoco a presença dEle. Por isso eu clamo por Ele. Depois eu vou receber os benefícios. Por exemplo, quando eu conheço uma pessoa, eu não sei quem essa pessoa é, eu não sei o que ela tem, eu não sei o que ela pode me oferecer, eu não sei o quanto ela pode ser importante na minha vida. O primeiro passo é conhecer essa pessoa. Mas à medida que eu vou me tornando amigo dessa pessoa, íntimo dessa pessoa, tudo que essa pessoa é e tudo que essa pessoa tem começa a me beneficiar de alguma maneira. Às vezes, por exemplo, eu conheço uma pessoa e essa pessoa, ela é muito inteligente, ela sabe muitas coisas, e eu não sei que ela sabe, mas a intimidade com ela vai me ensinar muita coisa. À medida que a gente está conversando, à medida que a gente está junto, tudo que ela sabe vai sendo derramado sobre mim.
vai sendo derramado. Talvez essa pessoa conhece uma outra pessoa que vai me ajudar muito, mas eu não sei que ela conhece essa pessoa, mas a intimidade que eu tenho com essa pessoa vai me fazer amigo dessa outra pessoa, e aí eu vou receber os benefícios dessa amizade. Com Deus é assim também. Eu tenho que buscar a Deus, buscar a sua força. Eu preciso buscar a face de Deus continuamente, e logo depois eu terei benefícios por isso. Mas eu preciso colocar como prioridade da minha busca o próprio Deus. O salmista muitas vezes buscava a Deus e ele falava assim: a minha alma tem sede de ti. Eu posso ter sede de água, eu posso ter sede de ser rico, eu posso ter sede de ter a melhor família da terra, eu posso ter essas sedes, mas entenda uma coisa: eu não posso ter essas sedes antes da maior de todos os anseios. Eu preciso ter sede de Deus. Eu preciso que o meu coração deseje a presença de Deus. Eu não posso buscar uma religião antes de buscar a Deus. Eu não posso buscar alguma outra necessidade antes de prioritariamente desejar conhecer a Deus e ser conhecido por Ele. Eu preciso ser um homem de influência com Deus antes de qualquer outra coisa. Começa por aí a minha busca. A Bíblia fala em Mateus capítulo 7, versículo 7: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Existem 3 verbos nesse versículo que são pedir, buscai e batei. Só que no original, como o texto foi escrito, está assim: continue pedindo, continue buscando, continue batendo. O pedir não pode ser uma coisa que se resume a um ato. O buscar não pode ser uma coisa que se limita a um ato. E o bater não pode ser uma coisa que também se limite a uma única ação. Eu preciso continuar pedindo, eu preciso continuar buscando, eu preciso continuar batendo. Quando o coreano foi ministrar lá no congresso, a primeira pergunta que ele fez, assim que ele se apresentou, ele disse: quem aqui ora 10 horas por dia? E eu, então, entendi o seguinte, que como eu sei que os coreanos, que os orientais de forma geral são muito aplicados, muito disciplinados, e normalmente eles oram 8 horas, 6 horas, 4 horas, alguns oram 10 horas. Se ele começou com 10 é porque ele ora 10, normalmente ele ora 10. Mas ele contou enquanto estava ministrando que muitas vezes ele fica 22 horas por dia orando. E aí entenda o seguinte: esse homem tem tanta intimidade com Deus, que lá na Coreia do Sul, o ministério dele chegou a ter mais de 200 mil pessoas, uma igreja local. O presidente da Coreia do Sul é presbítero da igreja dele. E ele diz: quando eu vou conversar com o presidente, eu não procuro o presidente da república, eu procuro o presbítero da igreja. E eu sou o pastor dele, e ele é o meu presbítero. Então ele não é o meu presidente antes de ser o meu presbítero. Eu sou o pastor dele, e ele é o meu presbítero. E aí eu procuro o presbítero da igreja. Diz ele que quando Jim Carter foi fazer uma grande homenagem a respeito, acho que foi ele mesmo, se não me engano, foi fazer uma reunião. Não é ele não, foi uma outra pessoa. Me esqueci qual é o nome do presidente. Foi falar a respeito da maior experiência que ele teve na sua vida, que foi a experiência da vida eterna. Um presidente de uns 30 anos atrás, mais ou menos. Ele chamou esse coreano, o pastor Yan. E ele estava lá na primeira fila, assentado. O presidente conhece o pastor Yan, porque o pastor Yan tem intimidade com Deus, é amigo de Deus, é íntimo de Deus. São coisas que a gente vai aprendendo através da oração. Nós vamos começar uma semana de oração de 120 horas. Eu sei que durante essa semana muitas pessoas sequer lembrarão que estaremos em oração aqui. Muitas pessoas nem vão lembrar. E quando chegar domingo que vem, nós vamos estar aqui falando: olha, terminamos mais uma semana de oração. E a pessoa vai dizer: puxa vida, me esqueci disso. Me esqueci. Isso vai acontecer. Aqui alguma pessoa vai esquecer disso, eu tenho certeza. Mas entenda uma coisa: me surpreenda, não esqueça.
Procure colocar isso na sua cabeça. Se eu quero o favor dos céus, se eu quero realmente ser um homem poderoso, uma mulher poderosa no mundo espiritual, eu preciso orar, mas não apenas como um ato isolado. Eu preciso continuar pedindo, eu preciso continuar buscando, eu preciso continuar batendo, até que aconteça. A oração é assim. A oração é um ato contínuo de insistência, de luta, até que os céus se abram. Há uns anos atrás, eu estive orando aqui, todo mundo sabe disso, mas eu gosto de contar porque é o poder da oração. Eu estive orando aqui por 5 anos, nem era aqui, era um pouquinho mais atrás ali, por 5 anos, 5 anos. Tem 2 coisas que eu orei 5 anos, quer ver? Deixa eu ver, cadê a Tatiana? Ela está aqui? Está ali. Tatiana, eu não vou contar todos os detalhes da vida da Tatiana, né? Não posso contar, claro, nem sei também todos os detalhes. Mas uma vez, eu não posso falar tudo, não vou falar tudo, mas uma vez eu estava no catálogo de telefone aqui da cidade e vi o nome de um centro espírita, porque a família dela é uma família espírita. Não tem problema falar isso não, né? Agora eu já falei mesmo. E aí, eu comecei a orar, e eu comecei a orar por aquele centro espírita, pedindo a Deus que tocasse quem fosse o responsável por aquele centro espírita, e por alguma razão eu orei 5 anos por isso. Toda vez que eu orava eu lembrava e orava por isso. Aí um dia, chega a Tatiana aqui na igreja, e veio conversar comigo, a gente orou com ela, e ela não acreditava em Deus, não acreditava em Jesus, não acreditava no inferno, nem no céu, nem na salvação, nem na vida eterna. Ela tinha uma outra maneira de acreditar, não é verdade? E aí eu comecei a conversar com ela, aconteceram umas coisas e ela se converteu. Mais tarde eu fiquei sabendo que ela era filha da pessoa responsável por aquele centro espírita. E eu fui entender por que Deus me levou a orar 5 anos por aquele endereço, sem nem saber de onde era, quem era. Uma vez eu orei 5 anos aqui também por um sonho que nós tínhamos de trazer para Viçosa um canal evangélico aberto para todas as casas, porque eu entendia que se uma pessoa ligar a televisão e tiver alguém pregando, cantando, adorando a Deus lá na casa dela, ela vai se abrir para o evangelho. Eu orei, o transmissor custava 60 mil reais, e eu falava: Senhor, se eu tivesse eu dava os 60 mil, mas eu não tenho, então Senhor, me dê, abre as portas, faça alguma coisa. Aí um dia, depois que eu tinha parado de orar, era uma quinta-feira à noite, alguém me chamou lá na porta e falou: pastor, tem alguém te chamando ali. Aí eu fui, cheguei lá, um homem chamado Marcelo, e ele falou: pastor, eu estou vindo de São Paulo, e eu tenho uma encomenda para você aqui. Eu falei: qual é a encomenda? Foi um transmissor de televisão, que mandaram te entregar aqui. E aí eu fui ver, eu falei: mas porque eu tinha feito um orçamento, e eu pensei que a empresa entendeu que o meu orçamento já era um pedido, mas não era daquela empresa, da Linear, não era daquela empresa. O transmissor era da Linear, mas não era daquela empresa que estava vindo aquele transmissor. E eu falei: mas quanto eu tenho que pagar? Ele falou: não, você não tem que pagar nada. E eu falei: mas como assim não tem que pagar nada? Ele falou: não, isso aí foi mandado para você de graça. Eu falei: mas e o frete? Ele falou: não, também está incluído. E a hospedagem para você? Ele falou: não se preocupe, está tudo pago. E eu falei: mas eu vou ter que instalar esse transmissor e como é que eu faço? Quem eu vou contratar? Como é que eu vou fazer daqui para frente? Ele falou: não, pastor, o transmissor foi doado para você instalado. Eu vou voltar aqui e vou instalar o transmissor lá totalmente de graça. E eu falei: mas quem foi que mandou isso? Ele falou: não, isso aí você não precisa saber não, isso aí foi mandado para você. 5 anos de oração, continuando pedindo, continuando batendo, continuando insistindo com Deus. E quando eu olhava para aquele transmissor, eu via a resposta da oração. O transmissor era transmissor, mas para mim ele era a resposta de oração. Quem dá um presente para alguém desse jeito? Quem dá, né? Quem dá? Você conhece alguém que fica dando presente assim para alguém? Isso foi um pouco do que eu já experimentei com a oração. Mas entenda, queridos, a oração tem um poder impressionante. A oração realmente, essa oração que continua pedindo, que continua batendo, que continua buscando, ela tem um poder impressionante. Eu conheço um homem que ainda ora,
Mas ele orou durante mais de 50 anos, por mais de 4 horas por dia. Tinha dia que ele orava mais, mas o mínimo que ele orava era 4 horas por dia. Esse pastor que ministrou lá, ele disse o seguinte: olha, eu oro, já orei 22 horas, oro 10 horas, oro 8 horas, mas quando eu estou muito ocupado, eu oro no mínimo 5 horas por dia. Você acredita nisso? Eu falei, meu Deus do céu. Eu voltei de lá decidido a me converter. Eu confesso para você, eu falei, eu vou ser crente daqui para frente. Eu vou virar crente de verdade. Eu já tive algumas experiências assim, de orar por muito tempo e receber de Deus algo poderoso. A Bíblia fala, em Mateus 26, 41, numa situação em que os discípulos não estavam conseguindo orar por causa do sono. Jesus fala o seguinte, 26, 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A respeito da oração, nesse caso, Jesus mostra que a oração, ela é uma ordem, eu tenho que orar, para eu não cair em tentação. Eu preciso vigiar e orar, se eu quiser não cair em tentação. Mas aí, uma outra coisa é que a oração é um confronto entre a carne e o espírito. O espírito quer orar, a carne não. A carne não gosta de orar. A carne te dá todos os argumentos, dizendo que, olha, 5 minutos de oração, se Deus não ouviu, Ele não vai ouvir 2 horas, 10 horas. A carne sempre tem um motivo. Hoje eu estou triste, eu não quero orar. Hoje eu estou alegre demais, vou deixar para orar amanhã. Hoje eu estou muito ocupado, não dá. Hoje eu estou querendo descansar mais cedo. Hoje eu não estou com a cabeça boa para isso. São infinitos os argumentos da carne, dizendo que você não deve orar. Mas a Bíblia diz, mesmo assim, você deve orar e vigiar para não cair em tentação. Porque quem não ora, cai em tentação. Que tentação, pastor? Eu não oro e nunca adulterei. Olha, você pode não adulterar, mas você cai na tentação de não orar, por exemplo. A tentação de ficar um dia sem orar. A tentação de não ir atrás do perdido. A tentação de ceder a alguma fraqueza carnal de consequência menor, mas que muitas vezes te domina porque você está sem poder, que a oração poderia prover, mas como você não orou, a carne é fraca e ela está no controle da situação. Então, para eu não cair em tentação, eu preciso orar e vigiar. Não é uma opção. Isso quer dizer que se eu não orar, eu cairei em tentação. Isso quer dizer que você tem caído em tentação muitas vezes porque não tem orado. E se você estivesse orando, você não cairia em tentação. Eu perdi a cabeça mesmo, eu falei mais do que devia. Eu realmente desisti de tal coisa, eu fiz besteira mesmo. Por quê? Se tivesse orado, não teria feito. Não tem aquele negócio de contar até 10 antes de responder? Ore antes de responder também. Não só conte até 10. Em vez de ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Senhor, me dê uma resposta sábia. Senhor, me dê um entendimento dessa situação. Senhor, me mostre qual o melhor caminho para eu fazer essa coisa. Isso é oração. Devemos orar. Olha bem, a Bíblia fala, lá em Lucas capítulo 18, versículo 1, sobre uma parábola que Jesus contou sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Orar sempre e nunca desfalecer. E aí ele diz que havia uma mulher que tinha uma causa e ela ficava todo dia no pé do juiz. Senhor, juiz, julga a minha causa, julga a minha causa. Juiz, julga a minha causa. Doutor, julga a minha causa, julga a minha causa. E o juiz cansou dela e respondeu e julgou a causa dela. E Jesus falou assim, em verdade eu vos digo, que se ele não lhes responder por ser seu amigo, lhe responderá pela insistência. Olha só o poder da oração. O poder da oração é tão grande que ele pode levar Deus a responder uma oração até contra a vontade dele. Não é o que eu quero, mas esse é o poder da oração. Olha para um pai
que muitas vezes não quer fazer uma coisa para o filho. O filho, pai, deixa, pai, me dá, pai, por favor, pai, eu prometo, pai, eu insisto, pai, e tal, e vai, e o pai cansa da igreja, leva esse trem, menino, em nome de Jesus. Não é assim? Deus é da mesma maneira, e Deus fala assim, olha, continue pedindo, insista, não desfaleça, não esmoreça, porque a sua oração vai ter resultado poderoso. Tem mesmo, é impressionante. Olha bem, a Bíblia fala em Efésios capítulo 6, versículo 18 a 20, capítulo 6, 18 a 20 de Efésios, o seguinte. Não, Efésios ainda não. Vamos, João capítulo 16, 24. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo seja completo. O que eu vejo nesse texto? A Bíblia fala o seguinte: eu só tenho gozo completo quando eu oro e Deus me responde. This is a demonstration of Ustream Producer. Ah, mas quando eu luto e consigo, com a minha força eu também fico feliz. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu já lutei para conseguir alguma coisa e consegui, e fiquei chateado depois que consegui. Porque não era bem aquilo que Deus tinha para mim, não era bem aquilo que eu precisava realmente. Mas eu já tive também experiências de orar, de chorar, de clamar, de insistir e ver Deus fazer. Uma das experiências que eu conto sempre a respeito da oração foi a compra da minha casa. Na época que eu comprei minha casa, até para pagar aluguel estava difícil. Eu estava às vezes pagando o aluguel do mês passado quando vencia o outro. Mas aí nós começamos a orar dizendo, porque toda vez que eu ia lá pagar o aluguel na imobiliária, eu pagava com tristeza, porque eu estava dando um dinheiro por uma coisa que eu não tinha. É claro que o benefício de morar eu estava tendo, mas eu não tinha aquilo. E eu chorava diante de Deus, Senhor, e fui chorando com Deus. Mas aí teve um dia que eu juntei a minha família e nós começamos a orar todo dia. Aí nós quase conseguimos uma, deu errado. Aí a gente continuou chorando, continuamos pedindo. O dia que eu esquecia de orar, a Lília e o Mateus me lembraram, pai, vamos orar, pai, vamos pedir. Depois, quando eu não estava lá, a Luciene orava com os meninos, e a gente continuou orando. Aí um dia Deus me mostrou a minha casa inteirinha, em cima de um caminhão, subindo o morro. Aí quando eu vi aquilo, eu acordei de manhã e falei, Luciene, Deus vai nos dar uma casa inteira. Eu não sei como é isso, porque a gente não tinha dinheiro para ir construindo. E eu falava com Deus, eu não quero ficar assim, lança o fundamento hoje, daqui 5 anos começa a levantar uma paredinha aqui, daqui mais 10 anos coloca a laje. Eu não queria assim, ou eu tenho uma casa ou eu não tenho uma casa. E aí eu orei. Aí eu vi o caminhão levando a minha casa pronta. Aí de repente as portas começaram a abrir. 3 meses depois eu estava com toda a documentação prontinha para conseguir um financiamento no banco, na Caixa Econômica. Mas aí eu tinha um problema. Sabe qual é o problema? Eu não tinha condição de pagar a prestação do financiamento e o aluguel da minha casa, porque eu levaria uns 6 meses para construir a minha casa. E aí nós continuamos orando. Aí Deus abriu uma porta de emprego para a Luciene lá em Fundão, numa escola. E durante o tempo que nós construímos, a Luciene trabalhou, ela pagava a prestação e eu pagava o aluguel. E foi assim, no dia que nós entramos na casa e começamos a morar nela, a fonte lá de Fundão secou. Deus proveu só para aquele tempo de necessidade. E nós entramos na casa prontinha, depois de 6 meses. Isso é um milagre da oração. É um milagre da oração, queridos. Eu não consegui isso porque eu era bonito, não. Bonito eu sei que eu sou. Amém, brincadeira. Eu não consegui isso porque eu sou pastor. Eu consegui isso por causa da oração. Foi Deus que fez isso. E assim muitas outras coisas que nós estamos experimentando. Então, o legal da oração é saber o seguinte: eu orei e consegui. Se você orar, você consegue também. É um recurso disponível. Eu não preciso ter doutorado, eu não preciso morar no melhor lugar do país, eu não preciso trabalhar na melhor empresa. Eu só preciso orar. Orar com insistência. E o texto diz, aí o vosso gozo é completo. Olha só, a Bíblia fala lá em Efésios 6,18 assim, a respeito da ordem ainda. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito,
e para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica. Vou marcar umas palavras aqui: súplica por todos os santos, para que me seja dada a palavra no abrir da minha boca, pelo qual para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que nele eu tenha coragem para falar o que devo. O apóstolo Paulo fala a respeito da oração em favor da liderança, em favor dos seus pastores, seus líderes, mas ele fala oração com súplica em todo o tempo, vigiando, com perseverança e súplica, por todos os santos, por mim, o líder. Olha só, oração perseverante em todo o tempo, com súplica. Pastor, mas se eu orar em todo o tempo, eu não vou trabalhar mais, não vou fazer mais nada na vida. Não, não é isso que Deus quer. Você tem que separar o tempo da oração. Mas depois que você termina de orar, não deixe de perseverar na oração. Por exemplo, você terminou de orar 5 horas, imagine que você decidiu orar igual o coreano. O mínimo, 5 horas por dia. Vamos imaginar. Terminou de orar, continue ligado no Espírito. Você vai enfrentar uma situação: Senhor, abre essa porta para mim. Senhor, vai na minha frente. Continua no Espírito em oração. Você está passando por uma situação: Senhor, me guarda, não me deixe falar sem pensar. Senhor, não me deixe ficar pensando nessa coisa que vai me fazer mal. Vai orando em todo o tempo, no Espírito, vai perseverando. Aí aproveita: Senhor, abençoe o pastor Marcos, Senhor, dê ele palavra de poder. Senhor, abençoe os líderes de célula, abençoe o meu líder, o meu discipulador. Senhor, faça com que as nossas células multipliquem. Senhor, nós queremos ganhar toda essa cidade para o Senhor. Nós cremos que o Senhor vai nos encher de multidões, e nessas multidões nós teremos menos drogados, menos traficantes, menos estupradores, teremos menos bandidos. Deus, o Senhor vai mudar a história dessa cidade através da oração, da multiplicação da célula. Enquanto você está orando em todo o tempo, Deus está agindo em todo o tempo. Quando você para de orar, Deus para de agir. A oração faz Deus continuar agindo. E aí o texto fala em Filipenses 4:6: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. Olha bem, existe uma coisa mais fácil do que ficar ansioso? Eu falava que ansiedade é coisa de mulher, mas até eu sou ansioso. Até eu fico ansioso muitas vezes. Então o que a Bíblia fala? Ó, não fica ansioso não, vai orar, e vai já agradecer por aquilo que você sabe que Deus fará. Fica orando. Por exemplo, quem não está sentindo calor nessa igreja? Quem não está sentindo calor? Eu estou sentindo calor. Então, ai, que calor, Senhor, manda esse ar-condicionado. Se você me ajudar a orar, ele vai chegar muito mais depressa do que você imagina. Vai ou não vai? Claro que vai. Deus vai abençoar as finanças da igreja, vai abençoar você, vai abençoar todo mundo. E de alguma maneira esse ar-condicionado vai chegar aqui. Você acha que colocar ar-condicionado numa igreja desse tamanhozinho é problema para Deus? Não pode ser, não será. Eu não pense assim: mas quanto dinheiro nós vamos gastar? Não, pensa assim: quanto nós teremos que orar, porque Deus vai mandar o recurso. Nós temos necessidade desses terrenos aqui para baixo. Eu não estou morrendo: ai meu Deus, que dia que eu vou conseguir isso? Não, é nosso já. Eu já falei com Deus aqui numa madrugada, eu vou falar em público para você saber. Vai chegar um dia que esse dono desse negócio aqui vai chegar para a gente e vai falar assim: olha, fique com esse negócio, isso é de vocês, e nós vamos dar o dinheiro para ele, o que valer. Não importa se vai ser 100, 200, 300, 500, 1 milhão, não sei quanto vai ser, mas no dia que isso acontecer nós vamos ter como pagar. Não vai ser de graça não. Deus não precisa dar nada de graça para nós, porque nós, pela oração, seremos capazes de ter tudo que for necessário para que a vontade de Deus seja feita na terra.
Nós não estamos querendo nada de graça. Deus nos dará condição para isso. E assim também nós viveremos experiências em nossa vida, no nosso casamento, na nossa família. E ao invés de andarmos em ansiedade, vamos andar em poder através da oração, da súplica e das ações de graça. Eu já nem peço mais, Senhor, me dá esse terreno. Eu falo, Senhor, obrigado pelo terreno que já é nosso espiritualmente e será nosso em breve, fisicamente. A Bíblia fala em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Então, não há da parte de Deus uma autorização para que eu pare de orar. Ai meu Deus, o que eu vou fazer? Não fala assim não. Senhor, está diante de ti essa situação e Deus vai fazer. A Bíblia fala que um dia o povo de Israel estava saindo do Egito para a terra prometida, mas eles chegaram num lugar chamado Mara. E as águas daquele lugar eram amargas, eram águas malditas. E eles então começaram a murmurar. Enquanto o povo murmurava, Moisés foi orar. Moisés buscou a Deus e Deus deu uma direção. Aí Moisés pegou uma árvore, um lenho, né? E jogou na água. E ele disse, assim diz o Senhor, torno saudáveis estas águas. E a Bíblia diz que todos beberam daquela água. E ela já não era mais amarga. Olha a oração. Por que a gente reclama? A gente tem que orar. É só clamar a Deus. Ah, pastor, mas eu já orei e não tive resposta. A Bíblia não diz para você orar e esperar a resposta. Ela diz para você continuar orando, continuar pedindo, orar sem cessar. Porque quando você perceber que a resposta já chegou, você já vai estar encaminhando muitas outras bênçãos, porque você não parou de orar. Eu tenho quase certeza que não há uma pessoa aqui que não tenha vivido, que tenha vivido até hoje e que não tenha experimentado alguma resposta de oração. Nem que seja uma pequena, mas sabe que a oração realmente funciona. Por último, a Bíblia fala lá em Tiago 5,13: está aflito alguém entre vós? Ore. Ai gente, tem alguém aflito? Tiago capítulo 5,13. Fulano de tal está passando muita dificuldade, meu Deus, não sei o que fazer. A Bíblia fala, olha, não se preocupe. Tem alguém aflito? Ore. Aflição é alguma coisa ligada à alma, aos sentimentos, perturbação mental, aflito com a expectativa de uma resposta, aflito por causa de uma situação que não se resolve. Ore, ore, ore. Se está aflito, ore. A Bíblia fala lá nesse mesmo texto de Efésios 5, versículo 17 e 18, que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orou para não chover e não choveu. Depois orou para chover e choveu. Isso quer dizer o seguinte, uma pessoa comum como você e eu, se orar, terá resposta. Você não precisa ser especial para ser um homem de oração ou uma mulher de oração. A oração pode ser feita por qualquer um. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A palavra grega para salvo, para salvação, é soter, soteriologia, soter. A palavra salvo significa próspero, bem-sucedido, sucesso, vitória. Quer dizer, todo aquele que invocar o nome do Senhor vai ter sucesso. Qualquer um. Então eu posso orar, você pode orar. Agora, ore aí para que eu termine também. Porque eu terminei o primeiro ponto. Mas o outro é mais rápido. Olha bem. Agora, por que eu tenho que orar? Existem respostas para a oração. Há respostas para toda a oração. A Bíblia fala lá em Salmo 91, versículo 15, o seguinte: quando ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei, ou o honrarei. Então veja bem, a Bíblia fala o seguinte: quando ele me invocar, eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele. Deus não vai estar com o angustiado só por causa da angústia. Tem muito angustiado que está sozinho na angústia. Mas o texto diz que o Senhor estará com o angustiado que ora. O cara está orando, Deus estará com ele na sua angústia. O Senhor estará com ele para livrá-lo e para honrá-lo.
Se você ler o Salmo 91, você vai ver o seguinte: porque a mim se apegou com amor. O cara estava na angústia, mas ele estava apegado a Deus, ele estava junto com Deus em oração, ele estava clamando a Deus. Ele disse: Senhor, eu estou angustiado, mas eu não desisto, eu te amo, eu preciso de ti, Senhor, eu não abro mão de tudo que o Senhor tem prometido a mim. E ele está agarrado em Deus. Aí o Senhor fala: eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o honrarei. A oração é isso, é se apegar a Deus na angústia. A Bíblia fala lá em Isaías 58, 9, diz assim: então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo e estender do dedo e o falar iniquamente. O texto diz: olha, quando você remove os obstáculos, talvez você é uma pessoa que fica julgando as pessoas, talvez você é uma pessoa que fica estendendo o dedo contra alguém, falando iniquamente. O que é falar iniquamente? Não adianta orar, não adianta ficar pedindo a Deus, não. Eu vou ficar orando, eu vou trabalhar, eu não vou ficar buscando a Deus, eu vou fazer alguma coisa, eu não tenho paciência, como esses crentes têm. Não fale iniquamente, ore. A Bíblia diz: se você mudar a sua linguagem, parar de falar iniquamente, se você tirar do meio de ti o jugo, se você parar de julgar as pessoas, parar de condenar as pessoas e começar a servir, começar a se doar, começar a olhar para as necessidades. Eu estou muito ocupado, mas eu te atendo sim, querido. Eu estou muito apertado, mas eu tenho condição de dar uma ajudinha sim, não tem problema, eu te abençoo. Toma uma passagem aqui. Eu me lembro que uma vez eu estava vindo de Divinópolis, uma conferência que eu fui fazer, recebi uma oferta, fui muito abençoado, fui um canal de bênção para aquela igreja e voltei. E estava com o dinheiro que eu recebi de uma oferta no meu bolso. Quando eu cheguei em Ponte Nova, eu estava vindo na viagem, orando a Deus no ônibus, falando: Deus, eu estou tão vazio, parece que eu dei tudo que eu tinha lá e voltei tão vazio, tão assim, vazio, tão triste, eu preciso de algo novo, de uma unção nova. O Senhor me renova, me fortalece, Espírito Santo vem sobre mim. E estava vazio, não estava tendo resposta. E aí, uma senhora com a netinha estava chegando em Ponte Nova naquele ônibus, ia pegar um ônibus para Guaraciaba. Eu não sei quantos quilômetros tem de Ponte Nova a Guaraciaba, talvez uns 30 quilômetros, não sei, não faço ideia. O senhor sabe, Mauri? 18 quilômetros. 30? 18 ou 30? Hã? De Ponte Nova? Pois é 18 ou 30. É um dos dois. E eu então vi a senhora querendo chegar a tempo de pegar o ônibus para ir para Guaraciaba, mas o ônibus já tinha ido embora. Era fim de tarde, estava caindo aquela chuvinha fina, fazendo frio, e a dona ficou meio triste. Eu vi que ela estava até querendo chorar, porque ela ia ter que esperar um ônibus, parece que ia passar 9 horas da noite. E eu estou lá: Senhor, me enche, Espírito Santo me toca. Aí o Espírito Santo me tocou, falou assim: dá o que você tem para ela, para pegar um táxi. Não era esse toque que eu queria. Não era. Aí eu peguei o dinheiro e dei para ela. Falei: aqui senhora, pague um táxi e vai para casa. A mulher só faltou falar que eu era Deus, sabe? Ela falou: ai, que bênção, que maravilha, muito obrigado e tal. E ficou muito feliz e foi embora. Quando essa mulher foi embora, que o ônibus seguiu viagem, o Espírito Santo desceu naquele ônibus de uma maneira tão poderosa, que eu nem sei como é que eu cheguei aqui em Viçosa. Mas eu vim numa unção, num quebrantamento. Foi algo tão poderoso que Deus fez. Porque essa é a ação de Deus, sabe? A Bíblia fala: olha, quando você remove os obstáculos, você tem resposta na sua oração. O Espírito Santo pode te tocar de maneira poderosa. Eu não sei quais são os obstáculos todos que eu tenho que remover, que você tem que remover na sua vida, mas se há um obstáculo, tem que ser removido, porque não basta apenas eu orar. À medida que eu vou orando, Deus vai mostrando onde existem tampões que estão impedindo o fluir do poder de Deus através da oração. Então eu removo aqueles obstáculos e a unção vai fluindo, o poder de Deus vai agindo. A Bíblia fala
Em Isaías 65, 24: e acontecerá que, antes que eles clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Quando existe liberação, quando eu acerto a minha vida com Deus, a oração pode ser respondida antes de ser feita. Existe uma dinâmica na oração. Tem coisa que você pede, até que Deus te dê. E tem coisa que você pede e percebe que já recebeu. Teve uma vez, eu já contei isso aqui antes, mas teve uma vez que aconteceu algo poderoso comigo, assim, algo pequeno, mas poderoso. Eu fui morar sozinho, eu só tinha um papelão era uma caixa de geladeira, um travesseiro e uma bolsa. Eu não tinha cobertor, não tinha nada. E a minha roupa, pouca coisa. E eu então cheguei lá, arrumei meu papelão, coloquei o meu travesseiro, deixei minha bolsa lá em cima do papelão e me levantei para ir para o meu dia de trabalho. Não era o primeiro dia, eu já estava trabalhando há um mês mais ou menos. E aí eu pensei assim, eu acho que eu vou precisar de um relógio. Eu pensei isso. O meu gerente do setor que eu trabalhava estava lá em Porto Alegre naquela manhã pegando o avião para ir para Vitória. E diz ele que quando ele passava por uma loja daquelas lá do aeroporto de Porto Alegre, ele viu um relógio. Na hora que eu estava me levantando para ir para o trabalho, na hora que eu estava organizando tudo para ir para o trabalho, e pensei sobre o relógio, e ele falou assim: engraçado, eu vi um relógio, por alguma razão eu me lembrei de você e resolvi comprar um relógio para te dar. E era um cara materialista, um cara que não dava nem para ninguém. Mas ele foi tocado por Deus por uma oração que eu pensei que poderia fazer, mas a resposta já tinha vindo. 10 da manhã eu recebi essa resposta lá na empresa. Então, queridos, a oração às vezes ela pode acontecer assim. A Bíblia fala também em Jeremias 33, 3: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. A oração tem um poder de trazer a você aquilo que está escondido, aquilo que você não sabe que existe, aquilo que é secreto, aquilo que pessoas nenhuma ainda descobriram, poderá ser revelado a você quando você ora. Você pode descobrir um segredo para salvar seu casamento, pode descobrir um segredo para prosperar, pode descobrir um segredo para ganhar sua família para Jesus. Aquilo que está escondido poderá ser revelado quando você ora. Por isso temos que orar. Temos que colocar o nome nesse relógio de oração e clamar a Deus todo dia, toda semana, até que o céu venha sobre nós. A Bíblia fala lá em João 15, 7: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Essa talvez seja a maior promessa, ou a promessa mais poderosa de resposta à oração. Ele diz assim: pedireis o que quiserdes e vos será feito. Eu não vejo nesse texto limite nenhum. Está aqui? Eu não vejo limite nenhum. Se eu quiser até a morte de alguém, não sei se Deus vai responder, mas Ele falou que eu posso pedir o que eu quiser. Mas é claro que a condição para isso é: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras em vós. Se a palavra de Deus estiver em mim, eu não vou pedir a morte dos meus inimigos, nem dos meus amigos, para fazer um teste, se Deus atende ou não. Entende? Mas o texto diz que não existe limite. Eu posso pedir o que eu quiser. Eu posso pedir. Mas o que vai me dar resultado no meu pedido? Se eu estiver em Jesus e a palavra dele estiver em mim. Certo? Então, é muito importante que quando você orar, ore de acordo com a palavra. Ah, mas eu não conheço a palavra. Então conheça a palavra. Conheça a palavra enquanto você ora. Descubra tudo que Deus prometeu responder. Descubra tudo que Deus pode fazer. Descubra tudo que Deus já fez no passado. Descubra tudo aquilo que Deus falou que vai fazer para aqueles que orarem. E enquanto você estiver descobrindo, ore. Ore e clame a Deus a respeito daquilo que Ele prometeu. E saiba de uma coisa, querido: a Bíblia diz: tudo que você pediu
estando nele e a palavra dele estando em você, será feito. Isso é muito poderoso. A Bíblia fala que, para finalizar, que Jabes This is a era demonstration uma of pessoa Ustream maldita na sua Producer. casa. E ele orou a Deus. A oração dele foi assim: ó, que me abençoes e alargues as minhas fronteiras e me preserve do mal, para que não me venha aflição. Está lá em 1 Crônicas 4:9. E a Bíblia diz: e Deus lhe concedeu o que pedira. E aí a Bíblia fala que ele foi o mais ilustre entre os seus irmãos. Você quer ser uma pessoa nobre? This is a Você quer se demonstration destacar of entre as Ustream pessoas? Producer. Ore a Deus. Ore a Deus. E deixe Deus fazer na sua vida. Eu tenho experimentado isso na minha vida, na minha casa, na minha família, de muitas maneiras, através da oração. A Bíblia fala que Ana orou e ela conquistou a alegria da sua vida, lá em 1 Samuel capítulo 1 e 2, através da oração. Ela foi orando. E ela queria muito ter um filho, mas ela orou tanto que ela teve, eu acho que uns 5. É mole. Ela só pediu um e Deus deu mais de 5. Eu acho que deu 5 para ela. Por quê? Porque ela foi eficaz na oração. A Bíblia diz que Jonas orou e ele teve uma segunda chance orando. Ah, pastor, mas eu falhei, eu errei, e agora eu oro, parece que o céu está de bronze, está fechado. A Bíblia fala que Jonas estava lá na barriga do peixe, no fundo do mar, e ele orou a Deus, e Deus deu uma outra chance para ele. A oração tem poder. A Bíblia fala que a igreja primitiva recebeu o Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2, através da oração. Ela orou por 10 dias, e nunca mais parou de orar, depois que recebeu o Espírito Santo. Então, queridos, a solução para muitas coisas na nossa vida não está no dinheiro como a gente pensa. Ah, se eu conseguisse mais tantos reais, eu ficaria muito feliz. O dinheiro vai ajudar, This is a demonstration e pode of ajudar, Ustream Producer. mas ele não vai resolver 100% a sua vida. Ah, mas se eu tivesse trabalhando em tal lugar, se eu tivesse morando em tal lugar, se eu tivesse com tal família, se eu fosse casado com fulano de tal, se eu fosse marido não sei de quem, ou esposa não sei de quem, se eu tivesse nascido em outro lugar, com outra família, tudo pode ser melhorado e resolvido orando. Que sejamos poderosos na oração. This is a nome de Jesus. demonstration of E eu Ustream te vejo essa Producer. semana aqui no relógio. Amém? Ore por todas as necessidades que estão ali naquele relógio de oração. E a Bíblia diz: ore por nós, pelos líderes, os líderes de células, os discipuladores. E eu tenho uma outra notícia para te dar. Eu creio que o ano que vem nós vamos estar aqui fazendo uma nova festa da multiplicação, como fizemos esta. Porém, com o triplo ou quadruplo This is a de demonstration células. of Quádruplo de Ustream células. Producer. Talvez teremos aqui umas 100, 120 células. Eu tenho certeza. Porque nós vamos orar e trabalhar para isso. Em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Fique de pé, por favor. Estamos trabalhando para remanejar algumas coisas na igreja. E ore por isso. Ore por isso. Porque em breve muitas coisas vão ser ajustadas, adequadas. Os compromissos da semana vão ser melhorados. Vamos ajustar os cultos de quinta-feira, de domingo. O do domingo da manhã vai descer um pouquinho para mais cedo, provavelmente para 9 horas. Como já fizemos com o da noite, das 7h30, desceu para 6h30. Para que você tenha condição de estar conosco. Mas, independente disso, esteja orando. Orando em casa, no trabalho, tirando um tempo para orar aqui no relógio da oração. E essa oração do relógio não é assim a única oração que você vai fazer. É apenas um compromisso que você vai estabelecer para disciplinar a sua vida na oração. Mas depois que termina a semana, você continua orando na sua casa. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te adoramos nessa noite, nessa manhã. Nós te glorificamos pela tua presença, por tudo que o Senhor nos ensina sobre a oração, por tudo que vamos receber orando. Eu creio que esta igreja é uma igreja que ora,
E mesmo, ó Deus querido, sabendo que muitos ainda não sabem orar, eu creio profeticamente que esta igreja é uma igreja que ora, que este povo é um povo que vai conquistar muito através da oração, que vai ver o impossível acontecendo através da oração, que vai tocar os céus, que vai abalar o inferno. Eu creio que esta igreja é uma igreja que vai conquistar multidões, que vamos alcançar os 10% dessa cidade em almas através da oração, que veremos, ó Deus, favelas inteiras sendo tocadas pela Tua glória, que veremos boca de fumo se transformando em células, que veremos traficantes e usuários de drogas se transformando em discípulos, em líderes comprometidos com a Tua causa. Cremos, ó Deus querido, que veremos o poder do Senhor tocando, Senhor, a prefeitura, o fórum, os hospitais, a câmara, todos os setores políticos, econômicos e sociais dessa cidade, educacionais. Cremos, ó Deus querido, que o Senhor nos dará professores nas escolas que não apenas ensinem as matérias curriculares, mas também ensinem um padrão de vida ético, caráter, ensinem a dependência do Senhor, ó Deus, ensinem o temor do Senhor e ajude-nos a formar uma geração comprometida com os céus, comprometida com a Tua palavra, e uma geração muito melhor do que a que temos hoje. Eu creio, Deus querido, que através da oração, assim como já conseguimos colocar, meu Deus, uma televisão evangélica nessa cidade, em cada casa de Viçosa, assim também cremos que colocaremos a glória do Senhor, meu Deus, em cada casa, através da célula, do discipulado. Cremos, ó Deus, que o Senhor derramará uma unção poderosa nesta cidade, ó Deus, que os céus desta cidade estarão sendo tocados pela Tua glória, e teremos uma atmosfera diferente, onde as famílias serão restauradas, onde os relacionamentos entre pais e filhos serão transformados, entre os relacionamentos conjugais serão transformados, onde, meu Deus, a situação econômica da cidade e do Teu povo será transformados através do Teu poder, da Tua unção, da Tua glória, do Teu favor. Eu creio nisso e eu declaro isto sobre esta igreja, sobre este povo, no nome do Senhor Jesus, para a Tua glória, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor nessa manhã, querido.